E nessa postagem nós vamos conversar a respeito de um tema que é os sindicatos. Nós estamos com um problema muito grave hoje, que é a questão do fascismo que está largando, a extrema-direita que está crescendo no mundo todo. E como o sindicato pode fazer frente, pode fazer ser um fator importante na luta contra o fascismo. Para compreender isso, eu te convido a ver um pequeno quadro. De um lado, você tem a democracia, a ideia de comunidade e de solidariedade. Aí, por isso mesmo, a existência de sindicatos. Por outro lado, de um outro lado, você tem o neoliberalismo e o fascismo, a ideia de mérito individual e a proibição de sindicatos. Vamos imaginar o sindicato no século XIX, final do século XIX, início do século XX. O que existia naquele momento eram sociedades de auxílio mútuo. Você tinha diversas sociedades de auxílio mútuo. Você tem lá em volta de 1800 e tanto, várias sociedades de auxílio mútuo. Tinha a sociedade de auxílio mútuo, mas não havia ainda o nome sindicato. Essas sociedades de auxílio mútuo tinham como uma ideia, era de promover o auxílio comunitário. Juntavam vários trabalhadores de uma mesma região, de uma mesma área ou de um mesmo trabalho, contribuíam para essa sociedade e, no caso o empregado, o trabalhador, ficasse ferido, ausentasse do trabalho, tivesse algum problema, a sociedade de auxílio mútuo pagaria a ele esses dias parados, esses meses parados. E depois de algum tempo, você vai ter o crescimento do movimento operário, que vai dar, por exemplo, origem às greves operárias. Está se transformando agora, já no século XX, em uma associação, que é os sindicatos, que reivindicam melhorias salariais, direitos trabalhistas. Está também surgindo a ideia do Estado Democrático de Direito. O trabalhador não podia votar, analfabeto não podia votar. E é o momento que todos votam, todos reivindicam os direitos sociais. Surge a ideia do Estado de bem-estar social. Então surge o Estado Democrático de Direito, junto com o Estado de bem-estar social, e tudo isso movido pelo sindicato. Quando você pergunta, mas Feliciano, qual é a importância do sindicato para a formação da democracia no Brasil? Ora, tem um exemplo muito claro. Lula, nos anos 80, 1980, Lula era um sindicalista, Lula estava lutando pelo salário dos trabalhadores ligados ao sindicato. Ele percebeu que a luta dos trabalhadores passava por uma luta política. E naquele momento nós vivíamos uma ditadura militar. Então o sindicato, Lula, por exemplo, foi importantíssimo na luta para a retomada da democracia no Brasil. Agora resta nos perguntar exatamente sobre o outro lado, o neoliberalismo, o fascismo, o mérito individual e a proibição de sindicato. O conceito de meritocracia é um conceito individualista. O indivíduo é o mérito individual, o mérito da pessoa. Todos os trabalhadores passam a ser empreendedores, motorista de aplicativo, entregador de iFood e todos os outros trabalhos, todos os outros empregos passam a ser agora por mérito. Tira o sindicato. Eles são empreendedores, não são mais trabalhadores. A vantagem dessa é que eles se tornarão milionários. Essa é a propaganda. Seja empreendedor para se tornar milionário. E no exemplo mais claro disso está ali. O Elon Musk é um empreendedor e como empreendedor ele tem um navio, um avião e etc. Você, trabalhador, como empreendedor, em determinado momento você vai ter navios, aviões, etc. Vai ficar rico. Todo um bom empreendedor, por mérito individual, se tornará rico. Que a extrema-direita e o fascismo lutam pela destruição do espírito comunitário. Eles valorizam o individualismo, destroem o sindicalismo, valorizam o mérito e, por meio dessa, eles valorizam o chamado empreendedorismo. Você tem em diversos momentos dessa cultura da extrema-direita, você tem que eles atacam as associações comunitárias, tipo sindicato, em que a Amazon proíbe as palavras sindicato, trabalho escravo, salário digno entre os funcionários. Mas não é só a Amazon que faz isso. São diversas outras empresas de aplicativos, são diversas outras empresas que estão com a mesma ideia. Tem que acabar com o sindicato. Elon Musk
está travando uma luta contra os sindicatos na Alemanha. É um exemplo bem claro de uma coisa, desse fenômeno. Até aqui eu tratei de 2 pontos. O primeiro foi mostrar que a questão de vida comunitária e sindicato liga-se umbilicalmente ao Estado democrático de direito, o Estado de bem-estar social. Foi o que eu mostrei na primeira fase. Na segunda fase do vídeo, eu disse que essa ideia de empreendedorismo e de mérito está ligado à extrema-direita fascista. Eu vou mostrar um vídeo em que eles falam que o que os trabalhadores pedem é privilégio. E o que, na verdade, eles têm seria direito. Você vai ver 2 pessoas que nunca trabalharam, nunca fizeram nada na vida, dizendo que o que os trabalhadores têm são privilégios. Eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Guedes, que eu apelidei de Posto Ipiranga. Você tem que facilitar a vida do patrão. O pessoal critica, né? Porque se o patrão não criar emprego, não vou ser eu que vou criar. E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Isso eu tenho falado, o pessoal me critica muito. Não adianta você ter direito. Se não tem emprego. Não tem emprego. Não adianta. E muitos dizem para mim, olha, é melhor menos direito a emprego do que muito direito de desemprego. Essa é a questão. No vídeo que vocês viram, é um verdadeiro absurdo. Malafaia nunca trabalhou na vida, Bolsonaro nunca trabalhou na vida, Bolsonaro recebe salário pelo exército sem ter feito nada, aos 30 anos de idade está aposentado, Malafaia vive de estelionato, e eles dizem que o que os trabalhadores querem é privilégio. Isso é um verdadeiro absurdo. Só nessas 2 figuras você vê juntar todas essas coisas, né? Você vê o fascismo, a extrema-direita de Bolsonaro e Malafaia defendendo o fim do sindicato, o fim dos direitos trabalhistas. A partir de um determinado momento, teóricos políticos, onde o qual eu também me incluo, passaram a perceber que é a valorização do sindicato um instrumento importante para atacar e para destruir o nazifascismo e a extrema-direita. Porque o sindicato tem o espírito comunitário, valoriza a ideia de uma integração entre as pessoas e não valoriza o individualismo do mérito e do empreendedorismo. Então, nessa oposição é que você tem que pegar o sindicato como um meio de arregimentar pessoas, de unir pessoas para defender a democracia. Você vai encontrar em Biden o sujeito ligado ao imperialismo norte-americano defendendo os sindicatos e querendo se encontrar com Lula, que é exatamente aquilo que representa um sindicalista que passou por várias agruras num país que estava sendo tomado pela extrema-direita fascista, representada pelo Bolsonaro, e esse sindicalista volta ao poder também tentando desenvolver o espírito comunitário por meio dos sindicatos. Biden, você vai ver no vídeo a seguir, defende também os sindicatos. I've long said America wasn't built by Wall Street. It was built by the middle class, and unions built the middle class. Unions put power in the hands of workers. They level the playing field. They give you a stronger voice for your health, your safety, higher wages, protections from racial discrimination and sexual harassment. Unions lift up workers, both union and non-union, and especially black and brown workers. I've made it clear when I was running that my administration's policy would be to support unions organizing and the right to collectively bargain. I'm keeping that promise. You should all remember, the National Labor Relations Act didn't just say that unions are allowed to exist. It said that we should encourage unions. So let me be really clear. It's not up to me to decide whether anyone should join a union. But let me be even more clear. It's not up to an employer to decide that either. The choice to join a union is up to the workers. Full stop. Full stop. Como você pode ver, tanto Lula defendeu os sindicatos na entrevista com Natur Saneri, no jornal o Globo, agora em janeiro, assim como Biden nos Estados Unidos faz o mesmo. E é exatamente esse o caminho, um dos caminhos para combater a extrema-direita fascista, que é exatamente criar um espírito comunitário,
que o sindicato representa. O representa lá na origem, lá na sociedade de auxílio mútuo, na reunião de trabalhadores que auxiliavam aquele que ficava doente, que por não poder trabalhar não recebia salário, mas a sociedade de auxílio mútuo, a contribuição individual de vários tecelões, vários portuários, podiam então pagar um salário para aquela pessoa que não estava doente. E que lentamente, a partir daí, foi criando a ideia de direitos trabalhistas, que vai dar origem ao Estado de bem-estar social, que está no nascimento do Estado Democrático de Direito. Então tudo isso está umbilicalmente ligado. É por isso que nós hoje temos que ver o sindicato como um caminho para a derrubada, para parar com esse fascismo que está assolando o país, para impedir que a extrema-direita consolide a sua tomada de poder. Eu gostaria aqui de pedir a você que assistiu o vídeo até o final, que você desse um like e que se tornasse membro do canal. É muito importante para mim, porque o canal tem exatamente o objetivo de discutir questões comunitárias. Dessa maneira como eu fiz agora. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Muito obrigado.